E hoje o nosso assunto é a micose de unha, sabe? Aquela mancha que dá um descolamento. Pera, não vou contar agora pra vocês o que acontece. Fica aqui e assiste o vídeo que eu vou te revelar tudo sobre micose de unha. Bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Se tu ainda não tá inscrito, é a hora, te inscreve, ativa o sininho para receber as nossas notificações. E se tu ainda não nos segue nas redes sociais, agora também é a hora. Vou deixar o link aqui para vocês das nossas redes de Facebook e Instagram. Afinal, o que vem a ser a micose de unha? Micose de unha é uma infecção causada por fungos que acometem as nossas unhas. E aí ele pode acometer tanto as unhas da mão quanto as unhas do pé. Para vocês terem uma ideia da prevalência desse fungo, olha só que interessante. A micose de unha afeta 10% da população mundial adulta e 20% da população idosa. Então é um número bastante grande, muitas pessoas realmente sofrem dessa patologia nas unhas. E não é que é uma patologia que vai levar a alguma fatalidade, mas é uma patologia incômoda, certo? Porque leva a algumas alterações na unha que eu vou contar aqui pra vocês, que principalmente para as mulheres, para alguns homens também, acaba não se tornando uma coisa muito agradável de se ver, porque fica feio, certo? Às vezes até causa dor, tá, gente? Tem micose que deixa a unha ali tão grossa que pode até provocar dor. O que causa essas infecções de unha? Como eu tava dizendo pra vocês, são fungos. Mas de que tipos? Normalmente a gente vai poder dividir a classificação dos fungos das unhas em 3 tipos. Os mais comuns de acometerem as unhas são os que a gente chama de fungo dermatófito, que é aquele mesmo fungo que dá a famosa frieira ou o pé de atleta. Também é causado pelo mesmo tipo de fungo. Outra coisa que causa dermatófito é aquela micose da virilha, bem comum, bastante também nos homens, principalmente naqueles homens que são atletas. Mas as micoses também podem ser causadas por outra classificação de fungo, como por exemplo, as leveduras. Aí é mais comum nas unhas das mãozinhas. E também pode ser causado por fungos não dermatófitos, mas é mais raro, porque são aqueles fungos que fazem normalmente parte da vegetação, estão no solo. Então, para infectar, a gente tem que estar tendo contato com esses patógenos e daí o hospedeiro tem que ser um pouquinho diferente também, certo? Como que pega? Muitas pessoas também perguntam, será que eu peguei na manicure? Será que eu peguei do meu marido, do meu filho? Compartilhei a lixa, o esmalte, o alicate? Esses fungos, o mais comum deles, sim, é pegar de outra pessoa. Mas para isso precisa ter um contato um pouco mais constante. Então sim, o marido passar para a esposa, a mãe passar para o filho. Por quê? Porque vai entrar ali no box do banheiro, vai lavar o pezinho, aquele box vai ficar úmido, molhado, e aquilo ali é um meio de cultura para o fungo. Então é comum pegar assim. Pode-se pegar da lixa, da manicure? Pode. Pode pegar do esmalte? Até pode, mas é muito pouco provável que o fungo, primeiro que ele não vai conseguir muito crescer ali no meio do esmalte, porque tem muita química, né? E segundo que tu não vai estar com o esmalte em constante contato. Vai colocar o esmalte, mas ali até aquele fungo ter sobrevivido ali, ter vivido ali, é mais complicado. Banheiros públicos, então por isso que às vezes pedem exame para piscina, é o local sim de comum pegar esse tipo de fungo, tá? O que mais que eu vou falar aqui pra vocês? O fungo dos pés, então, como eu já havia dito, ele é muito mais comum que os das mãos. Por quê? Porque a unha do pé, primeiro, ela tem uma vascularização menor. Então, quanto menos nutriente chega, mais difícil é da gente conseguir combater uma infecção. Segundo, normalmente o pé não é que a unha tenha nariz, tá, gente? Eu sempre gosto de dizer isso, a unha não respira, mas sim, ela precisa transpirar. E aí ali o pé, tu deixa o pé sempre fechado dentro do sapato, com meia. Aquilo ali fica úmido, quentinho, e isso também é um meio de cultura para o fungo. Ele vai se proliferar com muito mais velocidade, com muito mais rapidez, com muito mais facilidade nas unhas dos pés do que nas unhas das mãos.
Como eu tava dizendo pra vocês, obviamente que então a micose das unhas, ela é sim contagiosa. Então quem tem a micose na unha pode passar a micose adiante, sim. Mas como eu tava dizendo, precisa ter um contato um pouquinho mais íntimo com o portador da micose para que a gente transmita. Por exemplo, eu no consultório, não tem um dia que eu não atenda uma pessoa que tem uma onicomicose, uma micose da unha. Mas eu nunca peguei. Por quê? Porque eu não fico ali tocando na unha da pessoa, cutucando a unha da pessoa. Não, meu contato eu tenho, eu olho, eu tô vendo que aquilo ali tá acontecendo, mas o contato que eu tenho, ele não é suficientemente possível de causar uma infecção. Então, não vou ter infecção da unha porque eu atendi um paciente, certo? Agora, é claro, se vocês estiverem sempre em contato com aquele fungo, a chance de desenvolver é maior. E daí, quais são os fatores de risco que levam a gente a poder desenvolver uma micose de unha mais fácil? Vou falar aqui alguns para vocês que eu deixei separadinho anotado, tá? Por exemplo, diabetes, porque a circulação ela é deficitária, então sim, o paciente que tenha diabetes, ele vai ser mais propenso a ter o fungo das unhas. Pacientes idosos, como eu já comentei com vocês, pacientes com mais idade, eles também são mais suscetíveis. HIV já é uma imunossupressão, né? Assim como o uso de drogas imunossupressoras, como o uso, por exemplo, de um corticoide a longo prazo. História familiar, porque daí pode pegar a micose. Psoríase, porque já vai ter uma unha mais fragilizada. E quando a gente tem problema também de circulação, pelo fato da unha não ser nutrida de forma adequada, isso também pode levar a um caso de onicomicose, tá? Além disso, os atletas também são mais suscetíveis ao desenvolvimento da micose por dois fatores. Eles vão traumatizar a unha com muito mais facilidade, consequentemente, a unha já está fragilizada, vai adquirir a micose mais fácil, porque isso é outra coisa que eu esqueci de contar pra vocês ali atrás, como que contamina. Se eu tiver uma unha íntegra, que não tenha nenhuma rachadura, que não tenha nenhuma fratura, é muito difícil que ali vai se desenvolver uma micose, tá? Eu tenho que ter como se fosse uma porta de entrada na minha unha, para que esse fungo consiga realmente se instalar e se desenvolver. Porque se eu não tiver uma porta de entrada, não tem como o fungo entrar. A gente tem uma barreira cutânea e uma barreira de unha e isso nos torna imunocompetentes àquele fungo. A gente vai estar como se fosse imune. Então, para que exista uma infecção de fato, eu tenho que ter uma porta de entrada, senão a infecção não vai acontecer. E aí, o que eu vou ter de sinais e sintomas ali na minha unha? São várias, tá? As alterações que a gente consegue enxergar decorrentes de uma micose. Mas a principal dela... Ai, desculpa, gente, tá seco o tempo. É uma alteração na coloração daquela unha. Então, a unha, ela pode ficar normalmente amarelada, e é isso que leva os pacientes a procurarem o médico, porque elas enxergam ali na unha como se a unha acontecesse um descolamento da unha, e é isso mesmo que acontece, tá? A unha sofre o que a gente chama de onicólise. Então, ela descola a partezinha do leito ou da matriz da unha mesmo. Depois eu vou explicar os tipos de micose pra vocês. Ela descola e ali também vai aparecendo essa manchinha amarelada. Então ela pode ficar frágil, quebradiça. Por vezes tem uma micose que prejudica tanto a unha que engrossa a unha, ela fica espessa. Pode ter um escurecimento da unha. Às vezes o fungo ele não é sozinho, ele pode vir acompanhado junto de uma bactéria, uma pseudomonas, por exemplo, que pode deixar a unha até esverdeada, e aí a gente precisa tratar dessas duas patologias de forma conjunta. E aí a gente pode enxergar na unha normalmente 3 tipos de micose. A mais comum delas é aquela que a gente chama de onicomicose distal, que é a que dá... Eu lembrei de tirar o meu esmalte, gente, pra poder gravar esse vídeo, porque nessa pandemia não é sempre que a gente consegue fazer a unha, né? Minha unha tava pintada de vermelho, mas não tinha esmalte na unha do que tinha. Aí resolvi tirar e fica aí, porque eu vou falar sobre pintar as unhas em quem tem micose também, espero. Então, voltando. A mais comum é a onicomicose distal, que é aquela, ó, vou mostrar na unha da mão, mas é bem mais comum no pé, que começa a descolar
essa partezinha da unha, a parte distal mesmo, a parte mais longe da unha. Então começa a haver um descolamento aqui dessa parte e aí a pessoa já se preocupa. Outro tipo da micose é a subungueal proximal, que é aquela que tá mais próxima da gente. Então, é bem mais difícil de ver, mas às vezes acontece. É quando a gente enxerga o descolamento daqui, ó, da onde a gente fala da lúnula da unha, onde parece essa meia lua. É mais comum em pacientes HIV positivos, esse tipo de micose. E a última é a onicomicose de superfície branca, que é aquela que fica a unha inteirinha branca. Parece que a gente pintou por muito tempo a unha, as mulheres sabem disso, e depois passou acetona e aí ficou branquinha. É mais ou menos esse aspecto que fica a nossa unha, certo, gente? E aí a gente já vai partir para a parte do diagnóstico. O que eu costumo fazer no consultório? Tem lesões de onicomicose, que são principalmente essas onicomicoses distais, que elas são muito clássicas. A gente consegue enxergar sim que existe um fungo ali na unha, pelo simples fato da unha estar descolada e até estar contaminando outras unhas também. Quando existe essa forma de micose bastante clássica, por vezes eu dispenso o exame, porque eu tô vendo ali que é uma micose. Às vezes eu até peço o exame para saber o tipo de fungo, porque isso também às vezes pode influenciar no meu tratamento. Mas se a micose é muito clássica e o paciente está naquela angústia de começar a tratar, o que eu entendo super bem, às vezes eu dispenso, porque demora um pouquinho às vezes para ficar pronto o exame de unha, eu dispenso ali o diagnóstico e o exame, e eu vou direto pro tratamento. Mas às vezes não é tão clássico assim a sintomatologia. E aí, se eu fico na dúvida se realmente é uma micose ou qual é o tipo de fungo que está causando aquela micose, se é um dermatófito, se é uma levedura, a gente pode lançar mão de um exame sim. Como que é o exame? É um exame de micológico direto. Não dói. Dá aflição, assim, se tu for ver, colher, mas não é um exame dolorido, tá? A unha tem que estar um pouquinho maior para que quem vai colher o exame consiga colher mesmo debaixo da unha, como se fosse aquela massinha que fica ali embaixo. E aí ela vai analisar esse pedacinho de unha. Às vezes a gente até faz um clipping, tira um pedacinho da unha mesmo para poder olhar no microscópio, para ver se existe ali um dermatófito, uma levedura. E aí esse exame vem num laudo pra gente dizendo o tipo de fungo e se a gente pede cultura, por vezes até qual é o fungo que tem ali. E aí baseado nisso a gente vai fazer o tratamento. E aí a gente chegou numa parte dificílima, que é o tratamento das micoses de unha. Por que eu digo que é dificílimo, gente? Porque a gente precisa tratar da unha que vai nascer. Aquela unha que já tá doente, que já tá com a micose, que já tá com o fungo, ela não vai ser tratada. Porque a doença da micose, ela não tá às vezes só na unha, ela tá lá na matriz da unha, do que vai originar o crescimento da unha. E aí não adianta avulsionar a unha, que isso também me perguntam, se eu arrancar a unha, tô tratada? Claro que não, gente, não adianta arrancar a unha para tratar fungo. Precisa tratar da doença da unha, tá? Então isso de se arrancar a unha é uma coisa de 1900 e bolinha, não se faz mais, século passado, tá, pessoal? Hoje a gente tem que tratar. E aí eu falo que é um pepino, que é um problema, um abacaxi, por quê? A unha da mão, ela tem um tempo de crescimento mais rápido do que a unha do pé. Então a unha da mão leva ali mais ou menos uns 6 meses até ela conseguir crescer inteira. A unha do pé leva até 1 ano e 2 meses para crescer. Então não adianta a gente começar o tratamento hoje, agora em julho, e querer que em setembro a unha esteja curada, porque não vai estar. Desiste, esquece, perdeu o Playboy, não vai curar a unha em 2 meses de tratamento. Unha do pé requer um tratamento mínimo de 8 meses. Se não tratar por 8 meses, vai até parecer que melhorou, mas aí vai começar a acontecer recidiva. O teu fungo vai voltar e parece que vai voltar cada vez pior e não vai conseguir tratar. Então é longo, é chato e tem que ter paciência.
Como que se trata? Aí vai depender, primeiro, da experiência clínica do profissional, não existe regra para tratar micose de unha, e vai depender também do como é essa micose na tua unha. Por exemplo, se eu tiver ali, também tem questão de bom senso, eu sei que alguns colegas não têm, mas vamos lá, né? Bom senso. Se eu tiver uma micose muito pequena, numa unha só da minha mão, que talvez eu vou ver ali que aquela parte da unha consigo tirar dali com 3, 4 meses de crescimento, eu não vou deixar um tratamento via oral para a pessoa, porque isso vai passar o remédio pelo fígado, vai trazer algum outro tipo de consequência. Obviamente que nesses casos eu vou optar por uma medicação tópica. Pode ser daí esmalte, pode ser com remédio de pingar, mas dificilmente eu vou tratar com remédio pela boca, apesar de que chegam alguns pacientes no consultório dizendo que já usaram um monte de coisa, nada melhorou e que quer tomar. Aí tudo bem, eu vou avaliar caso a caso. Já o inverso, se a pessoa tiver lá com as 20 unhas acometidas, aquela unha grossa que a gente chama de unha de grifo, que parece uma unha de um pássaro voando, que cava, não vai adiantar ele passar remedinho de pingar, porque aquilo ali também não vai nem penetrar na unha dele. Né? Questão de lógica, de bom senso. Aí, nesses casos, se não houver nenhuma contraindicação ao uso de medicamento via oral, aí a gente pode entrar com medicamento via oral. Aí, vou ler algumas estatísticas aqui pra vocês, tá? Antigamente, a gente tinha muito pouca opção para tratamento de fungo de unha. Hoje, existem muito mais. Antigamente só tinha cetoconazol. E aí, olha só as taxas de cura. Eu vou ler aqui pra vocês, tá? Terbinafina, que é uma medicação que eu gosto e uso bastante, o problema é pro paciente, porque ele precisa tomar medicação diariamente, e aí ele sente que aquilo ali é meio pesado pra ele. Tem um índice de cura de 73 a 79%. É bastante, mas vejam, não é 100%, tá? Então tem gente que toma terbinafina e não cura. Itraconazol, que eu também gosto muito, porque eu acho a posologia dele confortável. O itraconazol a gente toma uma semana do mês e para durante 3 semanas. É o anticoncepcional ao contrário. Ele tem uma chance de cura de 56 a 70%. É um pouquinho menor, mas ainda assim é considerado uma boa cura. A griseofulvina, eu nem vou falar aqui porque eu não entro com esse tipo de antifúngico para micose, eu entro mais para quando tem uma tínia do couro cabeludo, mas enfim, tem uma chance de cura legal, mas não é legal de usar, então não entro. E o fluconazol, que é super comum, que todo mundo usa, tem uma chance de cura bem menor, de 43 a 52%. Então, particularmente eu, fluconazol só uso quando eu tô vendo que é um tipo de fungo cândida, então que normalmente dá nas unhas da mão, e quando não tem um acometimento muito importante, assim, menor que 50% das unhas, tá? Seja de uma ou contando, somando todas as unhas, de 10 no caso, né? De 10 para menos. E por vezes a gente também pode usar esmalte ou loção de pingar. Obviamente que quando a gente está usando esmalte, a gente orienta a lixar primeiro a unha para que esse esmalte consiga penetrar. E é óbvio também que para quem está usando esmalte não vai dar para pintar a unha, porque o esmalte vai ser colocado ali de 3 a 4 vezes por semana, a não ser que a pessoa queira ficar tirando o esmalte, mas acho que não fica muito fácil de cuidar desse jeito, né? E aí, pessoal, já tá acabando meu tempo, voou. Muita gente me pergunta sobre laser para tratar a onicomicose. E aí eu vou responder aqui rapidinho o que existe, tá? O FDA, Federação Americana, já aprovou o uso de laser para tratamento de micose, mas aqui no Brasil, nós somos brasileiros, ainda até julho de 2020, não existe consenso sobre o uso de laser para tratamento de onicomicose. Pode ser, pessoal, que daqui a um mês isso já tenha mudado. Então, como a gente não indica tratamentos aqui no Brasil que ainda não tenham sido aprovados, o laser, por enquanto, eu ainda não indico a vocês fazerem, apesar de nos Estados Unidos isso já ter sido aprovado. Aqui no Brasil ainda não, então vamos tratar isso com parcimônia e ainda não fazer. E a última pergunta é sobre... Ah, sim, eu já falei sobre arrancar a unha que não se faz, tá? Pessoal, não sei se tem mais alguma coisa. Ah, lembrei de uma outra coisa importante pra falar com vocês. Tem 1 minuto, vou correr. É sobre tratamento
dos fomites, das coisas que estão ao nosso redor. Sim, precisa tratar. Então, assim, o que eu oriento fazer com o sapato e com o box do banheiro? Usar lisoforme. Pelo amor de Deus, é pra usar lisoforme no box e no calçado. Não é pra pôr o lisoforme na unha. Tá, pessoal? Por favor. É um produto de limpeza. Não vai... E nem tomar o lisoforme, pelo amor de Deus, gente. É pra usar no box e nos sapatos. Como que usa no sapato? Molha um jornal com o lisoforme, spray, umedeceu o jornalzinho ou o papel, coloca dentro do sapato, fecha o sapato num saco, deixa lá 24 horas. Depois tira o sapato, põe no sol pra secar. Box do banheiro. Tomou o banho, pega o lisoforme, pulveriza ele dentro do box. Pronto, já tá feita a higiene. Acabou, não vai usar o lisoforme pra mais nada. E acho que era isso, pessoal. Se restar alguma dúvida, deixa aqui nos comentários pra quem tá nos assistindo pelo YouTube. Compartilha o vídeo, porque todo mundo conhece alguém que tem micose de unha. Então, é muita dúvida que surge. Pode mandar o vídeo, a gente sempre que possível responde as dúvidas de vocês assim que ler. Pessoal, gratidão por quem conseguiu estar aqui nos assistindo. Fiquem com Deus.